Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa temática Levar a Cruz. Nessa semana leremos o texto que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim nos diz a palavra: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a conclusão que Paulo chega, né? Não vivo mais. Acabou para mim, Cristo vive em mim. Paulo começa essa narrativa no versículo de número 11, e nesses versículos que seguem ao versículo 11, ele vive uma situação inusitada em seu ministério apostólico. Paulo precisou admoestar a Pedro, né, face a face, porque Pedro estava vivendo uma vida meio que envolvida em uma grande duplicidade. Quando Pedro estava com os gentios, comia com os gentios, batia papo, ria, brincava. Todavia, quando chegava aos domésticos da fé, ou seja, os judeus, Pedro simplesmente se afastava dos gentios e, juntando-se aos judeus, queria impor as leis judaicas da circuncisão e outros costumes inerentes à ordem judaica. E Paulo, quando toma conhecimento daquele teatro protagonizado por Pedro, Paulo chama Pedro e fala: olha, Pedro, o que é isso? O que está acontecendo? Você, quando está com os gentios, come com os gentios, brinca, se diverte, etc. E tal. Quando chegam os judeus, você quer impor aos gentios coisas inerentes aos judeus que você mesmo, sendo judeu, não pratica. Não faça isso, rapaz. Está errado. Essa dissimulação não está legal. E Paulo continua falando aos crentes de Gálatas, dando esse exemplo e dando outros mais. Paulo justapõe as obras da lei frente à fé. E ele diz: olha, eu não posso reconstruir aquelas obras que eu já derrubei um dia. Né? Eu vivo hoje pela graça, e aquilo que não me servia lá atrás não me serve hoje. Então, se eu reedificar aquilo que um dia eu derrubei, eu estarei cometendo pecado. Não é? As obras da carne precisam ser mortificadas a fim de que o efeito da cruz possa verdadeiramente estar enxertado no meu viver. E o versículo 19, olha o que ele diz: eu morri para a lei. Eu mortifico aquilo que um dia tentou me mortificar, a fim de que aquele que me deu vida possa viver em mim e eu nele. Ou seja, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri à morte de Cristo e eu sou partícipe de sua ressurreição e de sua vida, porque Cristo está em mim. A vida que eu vivia na carne, eu quero viver na fé. Porque a fé é o veículo que pode me levar verdadeiramente aos braços de Cristo Jesus, e este, crescendo em mim, fará com que o seu caráter seja formatado através de minha vida, que hoje ainda é uma vida terrena. Mas essa vida na carne é mortificada gradativamente à medida que eu caminhe e que eu entenda o efeito da cruz em minha vida. É essa a mensagem de Paulo aos Gálatas. E essa mensagem que o Espírito Santo de Deus tem ratificado em nosso viver. Que devemos mortificar a nossa carne, a fim de que a vida de Deus possa verdadeiramente ser enxertada e crescer em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana abençoada e abençoadora nele, para a sua glória, no nome de Jesus. Graça e paz.